Olá, muito bom dia, tudo jóia, tudo bem? Uma feliz terça-feira. Eu vou passar aqui, eu estou estudando, estou fazendo um curso sobre o livro de Daniel. É claro que eu já tenho formação teológica, vários cursos de formação teológica, porém sempre é bom nós nos aperfeiçoarmos. A Bíblia diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então aqui, guia de estudo, Bíblia Fácil, Daniel, e já fiz a primeira lição, tá? Eu vou passar essa primeira lição. Daniel, um livro para os dias de hoje, que é a lição 1. Portanto, eu vou falar essa lição, expor essa lição. Depois, já estou na 5. É muito importante, é muito especial quando nós estudamos a palavra de Deus. A palavra de Deus, cada dia tem uma mensagem nova para os nossos corações. Ela renova-se cada dia através do nosso entendimento. Quando nós buscamos a Deus, quando nós nos dedicamos ao Senhor, ao estudo da sua palavra. Atualmente eu estou com tempo. Eu estou aposentado, graças a Deus, não estou dando mais aulas. Até passei no concurso, mas não prossegui. Concurso para os professores. Não tem sido fácil a vida dos nossos professores e Deus, por misericórdia, me ajudou. Me aposentei por idade e então estou fazendo várias lives. E nesta lição aqui, que é a lição 1, Daniel, um livro para os dias de hoje. Ou seja, toda a Bíblia, sempre quando eu estou fazendo lives, o pessoal começa a telefonar. Oh, raiva, viu? Daniel, um livro para os dias de hoje. E nos diz aqui a nossa lição que durante séculos a Bíblia foi proibida e censurada. Antes não podia se ler a Bíblia, era proibido na realidade, porém hoje, graças a Deus, a Bíblia está nas mãos de todas as pessoas que assim querem estudar o livro sagrado. Quando nós estudamos a Bíblia, nós temos um entendimento sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre os povos do passado, sobre os costumes dos povos bíblicos, sobre as profecias que cumprem-se cada dia. E por falar em profecia, nós estamos vivendo as últimas profecias, o cumprimento das últimas profecias. Então o livro de Daniel é um livro muito interessante para que nós possamos estudar. Muitos perderam a vida porque acreditavam e ensinavam as verdades reveladas. É o que nos diz aqui o nosso curso. No entanto, vivemos hoje um tempo de liberdade religiosa e temos de aproveitar cada minuto para descobrirmos a vontade de Deus para a nossa vida. Vamos assim aproveitar o nosso tempo, aproveitar as oportunidades que nós temos e vamos estudar a palavra de Deus, deixando o Espírito Santo nos guiar, porque o tema central da Bíblia é Jesus Cristo. O real intérprete é o Espírito Santo, muito embora existam as regras de hermenêutica que nos ensinam a interpretar textos, né? E a hermenêutica sacra nos ajuda a interpretar os textos sagrados. Aí nós temos a exegese, né? A exegese bíblica também, que nos mostra caminhos para que nós possamos conciliar uma coisa com a outra e entendermos assim a palavra de Deus. Logo, nós temos a Bíblia, está dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos o Pentateuco, que são os primeiros livros da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés, também chamados de Torá pelos judeus. E na língua grega, penta significa 5. Aí nós temos os livros históricos de Josué a Esté, os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, o Cântico dos Cânticos de Salomão. Temos aí, Mário Lúcio, fala aí como você está percebendo, assistindo a minha live, se está saindo bem, se você está compreendendo, compartilha aí com outras pessoas, querido. Aí nós temos os livros proféticos, que estão divididos em profetas maiores, Isaías, Jeremias,
Lamentações, Ezequiel e Daniel. E nós temos os profetas menores, Oséias e Malaquias. Vejam bem, pessoal, Jader Santos, tudo bem, querido? Você é de onde? Gente, eu já tenho bacharel em teologia, mestrado, doutorado, PhD, mas, no entanto, eu estou fazendo aqui um curso, né, que é um curso promovido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu estou frequentando lá cada sábado. E nós temos o Novo Testamento, os Evangelhos. Obrigado, Mário. O Novo Testamento, os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. É muito interessante quando você começar a estudar a Bíblia, você começar pelos Evangelhos, porque os Evangelhos, eles mostram sobre Cristo, né? Sobre o Cristo encarnado, o Verbo encarnado. Rio de Janeiro. Eu tenho um irmão que mora em Belfort Roxo. E então no Novo Testamento nós temos os Evangelhos, que eu já falei, Mateus, Marcos, Lucas e João, o histórico, que é Atos dos Apóstolos, que fala sobre a história da igreja, e as epístolas gerais, Tiago, Pedro, João e Judas, e as epístolas paulinas, que são todas as cartas escritas pelo apóstolo Paulo. E finalmente nós temos o livro profético, que é Apocalipse, que é o livro no Novo Testamento. No Velho Testamento nós temos Daniel, que é o livro de revelação no Antigo Testamento, e no Novo Testamento nós temos Apocalipse, que também é chamado livro da revelação. Acreditamos que os livros proféticos de Daniel e Apocalipse têm mensagens específicas para nossos dias, por isso escolhemos os livros de Daniel para o nosso estudo. Nesse estudo eu vou estar vendo sobre Daniel e sobre Apocalipse. E o tema central do livro é o grande conflito entre o bem e o mal, entre a vontade de Deus e a vontade humana, entre as verdades do céu e as crendices pagãs, entre o eterno governante do universo e os transitórios governantes da terra. Na realidade, a Bíblia, ela mostra-nos, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento, esse grande conflito. Interessante, nós acabamos de estudar em um trimestre passado sobre esse conflito, a lição da escola sabatina. Eu já falei que eu estou frequentando lá na Igreja Adventista. Eu não sou membro de lá, eu frequento lá cada sábado, que é muito, muito, muito bom, né? Quando eu aceitei Jesus, eu aceitei pela Igreja Adventista, eu me batizei na Igreja Adventista. Depois eu passei pela Assembleia de Deus, outras igrejas. Hoje eu não estou na Assembleia de Deus. Já pastoreei e tal, sou pastor. Porém, hoje eu não pastoreio igreja nenhuma. Eu pastoreio o povo, o mundo, né? Eu faço lives e as lives têm tido um sucesso muito grande. Aí aqui nós temos algumas perguntas importantes. A opinião tradicional, tanto dos judeus como dos cristãos, é que o livro de Daniel foi escrito por volta de 600 a.C., período em que Daniel esteve como prisioneiro no grande império da Babilônia, que nós iremos ver isso aqui no decorrer destas lições. Como eu já respondi às lições, né, muitas lições, vamos aqui às perguntas. De acordo com Jesus, quem é o autor do livro de Daniel? Aí está em Mateus capítulo 24, versículo 15. Na realidade, o autor do livro de Daniel é justamente o próprio Daniel. Há algumas evidências para acreditarmos que Daniel tem escrito o livro que leva o seu nome. Ao escrever, ele usa a primeira pessoa do singular. E, em segundo lugar, somente alguém que tenha vivido no século VI, ou no sexto século antes de Cristo, pode conhecer detalhes realmente contidos neste livro. Por fim, se o próprio Cristo afirma que Daniel foi o autor, então não há razão para nós duvidarmos que Daniel escreveu o próprio livro de Daniel, né? E quem era Daniel? Aí nós vemos Daniel capítulo 1, versículo 3 ao 6. Ele era um jovem israelita de linhagem real, que foi levado cativo para a Babilônia. Era um jovem belo, de boa aparência, um jovem cheio de sabedoria, um jovem que temia a Deus. E quando Nabucodonosor ele invadiu pela primeira vez
a cidade de Jerusalém, no ano 605 a.C., ele levou alguns cativos para a Babilônia, e entre eles estavam vários jovens, tais quais Daniel e seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Outros, mas a Bíblia aqui está especificando: oi Davi, tudo jóia? Tudo bem, querido? Você é de onde? E em que tempo profético recebe grande ênfase o livro de Daniel? Aí nós vemos Daniel capítulo 2, versículo 28 e Daniel capítulo 10, versículo 14. Em que tempo profético aí ele recebe grande ênfase? É justamente, ele fala sobre os últimos dias. Tal qual o Apocalipse no Novo Testamento, nós vamos estudar depois, porém aqui Daniel, ele é bem simbólico, ele tem várias simbologias, várias metáforas, várias histórias, não são histórias ou contos, mas histórias perfeitas. E a mensagem foi muito clara, que uma parte do livro de Daniel é ainda muito distante. É um período mencionado na Bíblia sobre os últimos dias. E nos últimos dias, nós vamos encontrar a Bíblia explicando que serão tempos tenebrosos, serão tempos difíceis, serão tempos de muita injustiça, de muita calúnia, de muita difamação, de muita gente tendo a forma de piedade, entretanto negam a eficácia delas. Os últimos dias é muito alvoroço, muito sincretismo religioso, muita profanação, muita apostasia, o povo cada vez mais distanciando-se de Deus. No meu evangélico, havendo tantas situações complicadas, difíceis, tantos escândalos, fome, peste, mortandade, dificuldades. Antônia Alves, querida, tudo jóia, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, como vocês estão por aí? Então a mensagem de Daniel nos deixa realmente claro que é uma mensagem para os últimos dias. Depois nós temos a pergunta número 4, já que as profecias dadas a Daniel eram para o tempo do fim, por ordem ele recebeu do anjo. Aí nós vemos em Daniel, no capítulo 12, versículo 4, versículo 9, e a ordem que ele recebeu do anjo: olha, você encerra isso aí, encerrar as palavras desta profecia, sela isso aí, e o livro de Daniel, ele terá uma parte selada que seria compreendida apenas no tempo do fim. Daniel recebeu as instruções, como deveria falar, como deveria orientar e selar essas profecias a um tempo determinado, e diante do livro, os mistérios de Deus seriam revelados. Daniel capítulo 12, versículo 4. Então só no final esses mistérios seriam revelados. Ô Valdimar Pereira, tudo bem? Você é de onde? Antônia, minha prima, que mora em Mongaguá, São Paulo. Sempre estou na casa da Antônia. Um abração aí, Antônia, para todos. A minha oração é que vocês estejam sempre bem, ok? Aí nós temos a quinta pergunta da lição, para quem entrou agora. Eu estou aqui com um curso, tá? Guia de Estudo Bíblia Fácil, estudando as profecias de Daniel. Isso aqui é da Igreja Adventista, que é um pessoal muito preparado. Pense num povo que tem uma preparação bíblica muito grande. E até ouvindo, fez esses dias alguém dizendo que os adventistas são seitas. Não, gente, não é uma seita. É um povo que segue de uma forma diferente, um povo muito bem preparado, pastores todos formados, todos bem orientados, estudam muito. Abraço, Antônia, que Deus te abençoe. É um povo realmente que tem um conhecimento bíblico muito profundo. Eu estou indo lá cada sábado. Fica perto da minha casa. Como eu não estou com compromisso com ministério algum, com ninguém, nem quero, eu estou indo lá todos os sábados, aprendendo mais cada dia. Quando se inicia o tempo do fim e os mistérios do livro poderiam ser então compreendidos? Daniel 12, 6 e 7. É a pergunta 5. Depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. As profecias de Daniel, que estavam seladas, seriam compreendidas quando chegasse o tempo do fim. Isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. A expressão tempos equivale a anos. Isso é muito interessante. Nós compreendemos um tempo é um ano, 12 meses. 2 tempos são 2 anos, 24 meses.
Um tempo e meio é 1 ano e meio, 6 meses. Total, nós temos aí 3 anos, 3 anos, né? Que são 42 meses. E a pergunta número 6 do nosso curso, da nossa revista aqui. Eu estou na lição número 1, já fiz até a 5ª. Em profecias, quanto tempo representa um dia literal? Números 14:34, Ezequiel 4:7 representa um ano. Ao lidarmos com períodos proféticos, ao estudarmos os períodos proféticos, um dia equivale a um ano literal. Assim, o período acima pode ser interpretado como 42 meses ou 1.260 dias. 42 vezes 30 é igual a 1.260. Este mesmo período de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, aparece também em Daniel capítulo 7 e o versículo 25, quando fala do momento em que os santos filhos de Deus seriam entregues nas mãos do chifre pequeno, um poder antagônico a Deus. Daniel 7, 21, para que houvesse aí uma grande perseguição. Jader, um abração, querido. Esse período de perseguição do chifre pequeno aos santos do Altíssimo, em Daniel 7 e 25, se cumpriu na história dos anos 538 DC, que é depois de Cristo, a 1798 DC, e assim o ano 1798 dá início ao chamado Tempo do Fim, quando as profecias seladas de Daniel seriam estudadas e plenamente compreendidas. Então vocês observem que esse tempo do fim já começou há bastante tempo. Para quem estuda a Bíblia, para quem observa os acontecimentos, vai compreender realmente que as profecias cumprem-se a cada segundo, a cada momento. É necessário nós estarmos atentos às palavras da profecia deste livro. Porque, gente, ontem eu vi uma live, não uma live, alguns vídeos, as pessoas, o cara perguntando, você crê em Jesus? Gente, eu fiquei abismado. Muita gente não crê em Jesus. Você crê na Bíblia? Muita gente não acredita na Bíblia. Você tem alguma religião? Muita gente não tem nenhuma religião. É necessário nós nos apegarmos à palavra de Deus. E eu quero aqui dizer para vocês que o caminho para o céu é Jesus. Não existe outro caminho. Nenhuma igreja leva ninguém para o céu. Nenhuma placa de igreja leva ninguém para o céu. Mas eu preciso observar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, ser estudante da palavra do Senhor. Outra pergunta aqui, 7. Que segurança a Bíblia nos oferece quanto ao futuro? Amós capítulo 3, versículo 7. Que Deus não fará coisa alguma sem que primeiro revele o seu segredo aos seus servos, os profetas. E a profecia, o profeta Amós fala que Deus realmente avisa aos seus servos. E Daniel, diferente da maioria dos profetas, foi chamado por Deus para receber revelações. Daniel era um jovem temente a Deus. Ele recebia a revelação de Deus, dos mistérios de Deus. E quando nós nos dedicamos ao Senhor, nós recebemos sim muitas revelações. Jader, eu tenho várias bíblias de estudo, que eu já ensinei muito teologia em seminários. Eu ensinei em João Molevade, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, em Foz do Iguaçu. Aqui eu já fui professor da ETAD, que é a Escola Teológica das Assembleias de Deus aqui em Valparaíso, no Ministério da Assembleia de Deus do Ipiranga, já ensinei no Uruguai, na Argentina, no Paraguai. Eu tenho várias bíblias de estudo. E essa bíblia aqui é a Bíblia de estudo King James. É uma bíblia com a letra grande, entendeu? Muito top, muito top. Eu tenho várias. É bom nós temos várias bíblias de estudos, fazemos comparação entre uma e outra, ok? Das explicações que as pessoas dão. Muito obrigado aí. Então, nós observamos que Deus, na realidade, ele revela o seu segredo aos seus servos, os profetas. Eu já recebi muitas revelações de Deus. Deus me mostra muitas coisas desde os meus 12 anos de idade. Eu tenho profecias, revelações, sonhos proféticos. Isso não quer dizer que todo sonho que eu tenho seja sonho profético, mas eu tenho sonhos que na realidade se cumpriram.
Eu já vi várias situações que Deus realmente me mostrou através de sonhos ou através de palavra falada, profética, que se cumpriu, ok? Pergunta número 8. Qual é o resultado de rejeitar as mensagens proféticas? Provérbios 29 e 18. Elas perdem o padrão moral de Deus. Quando as pessoas desprezam as mensagens proféticas, o que é que vai acontecer? Elas perdem o padrão moral de Deus para as suas vidas. Isto é, na vida daquelas pessoas vai ser inválido, porque ela não vai acreditar. A Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Eu preciso acreditar naquilo que eu estou lendo, naquilo que eu estou pregando, naquilo que eu estou vendo, naquilo que eu estou vivenciando. E o resultado é degradação, pois sem Deus o homem se corrompe. Quando eu não sigo as regras que Deus determinou ou determina para que eu tenho que seguir, eu vou me corrompendo cada dia, corrompendo-me cada vez mais. E a palavra profecia é a forma que Deus usa para demonstrar que podemos confiar realmente nele, no que diz respeito à nossa vida, no que diz respeito à palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela está cheia de regras que eu devo seguir. E você pode perguntar: mas eu consigo a perfeição total? Não, porque nós somos humanos. Porém, esta semana que terminou foi a Semana Santa, que se falou bastante, eu preguei bastante sobre o sacrifício de Jesus. E o sacrifício de Cristo, ele nos trouxe o perdão dos nossos pecados, ele nos trouxe a justiça de Deus para nós, e através da graça e da misericórdia de Deus, nós vamos sendo aperfeiçoados. Não coloque na sua cabeça: eu não consigo, eu não posso. Não, tente fazer. Deus sabe que você está lutando, Deus sabe que você está batalhando, Deus sabe que você está estudando a palavra dele, buscando ter uma comunhão com ele. Queridos, eu estou aqui falando de Cristo e da Bíblia, eu não estou falando aqui da placa de uma igreja. Eu disse no início que aos sábados eu estou indo estudar juntamente com os irmãos da Igreja Adventista, que me recebem muito bem, sabem que eu sou pastor, porém lá eu não sou membro, não sou pastor, mas eu aprendo muito a palavra de Deus. E é um grupo muito, muito, muito excelente. Eu aconselharia que você procurasse aí e frequentasse aí aos sábados uma igreja adventista. Isso é muito bom. Mas você pode frequentar qualquer igreja, e você é a igreja, tá? Você que deve buscar servir a Deus. Que advertência, a pergunta 9, que advertência deu Jesus ao falar sobre uma profecia de Daniel? Aí nós temos Mateus capítulo 4, versículo 15, ele disse que nós temos que ler e entender. Esses são os desafios para todos nós. Agora que nós descobrimos que estamos vivendo o tempo do fim, e quando as profecias de Daniel já estão sendo desvendadas, já são reveladas, nesta primeira lição, o que é que nós descobrimos aqui nesta primeira lição? Que na realidade Deus, ele cuida de todos nós, e que nós dependemos de Deus, nós precisamos de Deus a todo instante, a todo momento. Esta primeira lição foi Daniel, um livro para os dias de hoje. Então observem, pessoal, o que é que nós precisamos aprender com o livro de Daniel? Que Deus revela os seus mistérios. As coisas ocultas, Deus vai revelando, nós vamos entendendo, nós vamos comparando, vendo as Bíblias, né, as explicações. A Bíblia, ela é uma só, porém as explicações que as pessoas dão, elas são diferentes. Logo, nós precisamos estudar, nós precisamos ver a palavra do Senhor nosso Deus. E Daniel, realmente este é um livro maravilhoso. Aqui na Bíblia que eu tenho em mãos, de King James, o próprio livro nos apresenta o profeta Daniel como autor de várias passagens, como Daniel 9, 2, 10. Daniel, cujo nome hebraico significa Deus é meu juiz, foi estadista na corte de reis pagãos, levado ao exílio da Babilônia, ainda muito jovem, e na primeira deportação, ordenada pelo imperador Nabucodonosor, em 605 a.C. E a tradição judaica indica Daniel como autor
de todo o Sefer, rolo, livro, que leva o seu nome. E o propósito, o tema teológico da obra de Daniel, é justamente a soberania de Deus. É lá, o Senhor Deus Altíssimo. E as visões de Daniel sempre demonstram Deus triunfando. É claro que Deus será o vitorioso. Ele vai vencer. E lá no Apocalipse nós iremos estudar a batalha final, mas Deus ele é o grande vencedor. O apogeu de sua soberania é descrito justamente no livro de Apocalipse. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor, do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Apocalipse 11:15, de acordo com Daniel 2:24, 7 e 27, Daniel é inspirado por Deus para registrar e proclamar uma série de profecias, entre as quais sobre o curso histórico dos impérios pagãos e gentílicos, o futuro de Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma, conforme os capítulos 2 e 7. A conhecida e intrigante profecia das 70 semanas de Daniel, que nós vemos em Daniel no capítulo 9, versículo 24 ao 27. Também as atividades do anticristo. E entre as doutrinas mencionadas no livro estão a santificação pessoal, porque a santificação ela é um processo, mas cada um tem que cuidar da sua vida e não da vida dos outros. Anjos, ressurreição, o anticristo, e nós vemos aí narrativas importantíssimas que falam sobre Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego e a cova dos leões. E a data da publicação, desde as escrituras, que as escrituras existem, há críticos sobre a autoridade e a autoria delas. E nós observamos que isso vale igualmente para o Novo Testamento. Aí nós vemos aí, além disso, vários textos espúrios e diversos falsos profetas têm surgido desde os tempos de Moisés. E Jesus Cristo até o presente momento, nós vemos muitos falsos profetas. Porém, eles não vão anular a verdadeira profecia, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. E eu tenho aqui um esboço geral que eu vou passar para vocês, de acordo com essa Bíblia. Primeiro, o coração dedicado a Deus do jovem Daniel. Aí nós vemos aí a situação de Daniel e muitos despatriados. A decisão de Daniel de ele consagrar-se a Deus. Deus faz com que Daniel seja prestigiado. O pesadelo de Nabucodonosor. Aqui já temos a segunda parte, que um sonho apavorante acomete o rei. E esse pesadelo de Nabucodonosor, nós vemos aí a menção da grande estátua. O mesmo sonho é revelado apenas a Daniel. Daniel descreve e interpreta o sonho do rei, porque Deus era com ele. O Espírito de Deus era na vida de Daniel. Daniel ascende a um posto muito elevado. Depois nós temos a terceira parte, uma tremenda prova de fé. Aí nós temos aí a fornalha. Nós vemos uma lição de fé muito forte, a demonstração da fé, a vindicação da fé. Quarto, a visão de Nabucodonosor, que ele tem a visão de uma grande árvore, a visão narrada pelo rei, a visão interpretada pelo profeta Daniel e a visão cumprida por Deus. Em quinto lugar, nós temos a grande festa de Beltesazar, contribuição de Beltesazar, ou seja, Beltesazar é a carnalidade na vida dele, a contribuição do Senhor Deus, que vai mostrar ali a escritura profética, a contribuição de Daniel vai falar sobre o castigo, o anúncio do castigo, contribuição de Dario, que é a destruição de Babilônia. Em sexto lugar, o profeta Daniel é jogado na cova dos leões. Aí nós vemos a posição de Daniel, na estrutura que o cercava, a cilada armada pelos inimigos de Daniel, a oração de Daniel a Deus, o processo é tramado contra Daniel, a proteção de Daniel contra os perigos. Em sétimo lugar, a visão dos 4 animais e do ancião do tempo, informações históricas importantes, a visão e interpretação da profecia. Em oitavo lugar, a visão do carneiro, o bode, do chifre pequeno. Aí nós temos uma visão geral, nós temos a interpretação. Em nono lugar,
Nós temos a profecia das 70 semanas de Daniel, as informações históricas que são super importantes. Novamente, oração confiante a Deus, a maravilhosa revelação da profecia. E em 10º lugar, nós temos o panorama profético de Daniel, que é a visão de Daniel, o encorajamento e a força de Daniel, as profecias enviadas para as nações pagãs e as profecias dirigidas ao povo e à nação de Israel. Com isso aqui, eu encerro esta primeira lição, que eu estou mencionando o esboço geral da Bíblia do estudo de King James, que é justamente o que eu estou estudando nestas lições. Eu já estudei a primeira, a segunda lição, que os dois poderes em conflito, que eu irei passar para vocês. A terceira lição, que é uma fornalha, uma estátua assustadora. A quarta lição, prova de fogo. E a quinta lição, do palácio ao pasto. Eu estarei passando para vocês todas estas lições. Cada dia eu estarei passando uma lição, seguindo aqui este guia de estudo, seguindo também as minhas bíblias de estudo e o conhecimento que eu tenho e as explicações, porque evidentemente isto servirá para muitas pessoas. Um grande abraço, um grande beijo, que Deus abençoe a todos e muito obrigado por vocês que nos acompanharam. Eu vou colocar no YouTube.